Pessoal, boa noite. É com muita satisfação que a gente dá prosseguimento aos nossos trabalhos com os aulões de língua inglesa em preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio aqui no CPMG Ariston Gomes da Silva. A gente tem vários convidados de várias instituições para que possam aproveitar essas aulas, né, no processo aí de buscar esse preparo, mesmo nesse tempo tão difícil e tão complicado de garantir os nossos estudos e de garantir as condições para realizar a prova, que por mais que a prova seja um diagnóstico, ela acaba se tornando um instrumento de competição, né, uma vez que vai garantir condições de vagas aí nos espaços de ensino superior que as pessoas estão buscando, não é? Hoje eu fico muito feliz em apresentar a Raquel, né? A Raquel, ela ela foi minha aluna na UEG, né? Então eu tive um grande prazer de ter sido professor da Raquel por acho que umas 3 disciplinas, né, durante o curso. E ela é uma pessoa que eu nunca vi de mau humor até hoje, né? Então já teve um prazo assim de convivência, ainda nunca vi de mau humor. Então é uma pessoa que sempre traz para a gente ou apresenta, mostra para a gente uma condição de entusiasmo e de alto astral nesse sentido aí, né? Apesar de parecer um pouco tímida, muito na dela, né? Mas é uma menina de extrema inteligência. Eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai ter muito o que contribuir conosco aqui nessa aula, uma vez que ela é uma pessoa que investe no aprendizado da fala na língua inglesa, né? Da comunicação, provavelmente, na língua inglesa. Atualmente, ela está estudando, né? Já trabalhou em escolas de idioma aqui de Porá, né? Atualmente está se dedicando aos estudos, é licenciada em letras, português e inglês, pela UEG de Porá. E aí eu acho que eu posso simplesmente deixar por sua conta, Raquel. Então você tem o tempo aí para ficar à vontade de nos apresentar aquilo que você preparou, né, para a gente aqui nessa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E aí fique à vontade para nos trazer, nos compartilhar, né, os seus conhecimentos em língua inglesa para a gente aqui. Então, antes de tudo, boa noite a todos. Good evening, everyone. Good evening. Quero primeiro agradecer ao Caio pelo convite. Como eu havia dito para ele, a minha experiência maior com o inglês é na competência comunicativa, né? A fala, a pronúncia, essas coisas. Mas eu gosto também de um desafio, e quando o Caio me propôs o inglês para o Enem, eu pensei, né? Challenge accepted. Então, desafio aceito. Espero que eu possa contribuir pelo menos um pouco. E vamos lá, já posso ir para os slides? Sim, pode ficar à vontade. Ok, então. Aguardem só um momento que eu vou exibir aqui. Nós estamos percebendo que está tendo uma instabilidade na internet, então a gente já está acostumado com isso, né? Tá, então vamos aguardar ela restabelecer, porque eu acho que ficou sem imagem justamente porque a internet... Ah lá, agora já está, então. Já está apresentando, Raquel. Você pode abrir o slide. Ok, temos a tela. Raquel, nós não estamos te ouvindo, tá? Não sei se algo aconteceu.
Eu acho que deve fechar essa caixinha aí. Raquel, se você aceita, eu tenho uma ideia. Deixa eu transmitir seus slides daqui, e aí você não compartilha a tela, porque pode estar pesando a sua máquina e pesando também a sua internet, entendeu? Que aí eu posso pegar os slides que já está disponível lá no blog. Ok, já vi a mensagem. Para que você restabeleça o áudio, eu acho que é interessante você sair e entrar novamente, tá, Raquel? Não sei se você continua nos ouvindo. E aí a gente já verifica aqui no blog, né, naquele link que a gente entra na aula, a gente tem aqui algum material, né? Os slides que a professora Dayana utilizou na semana passada estão aqui disponíveis já. E esses slides que a Raquel vai usar conosco aqui hoje também, aqui já estão disponíveis, né? E bem como a aula que a Dayana ministrou na semana passada já está aqui disponível para quem precisar. Raquel, conseguiu o áudio aí? Tá saindo agora? Agora tá, agora tá. Ok. Falhas técnicas. Não é a questão de máquina e de internet mesmo, a gente tem certeza. Ok. Acho que. Deixa eu mudar aqui a outra falha técnica. É interessante que o PowerPoint está aberto, mas ele não está querendo reconhecer. Bom, vai à tela mesmo. Ok. Então está lá. É a próxima tela já? Você quer? Isso, Aí você pode pode. ir para a próxima tela. Beleza. Ok. Então, né, eu escrevi aqui uma breve apresentação minha. Hi there, I'm Raquel and I'm 23 years old. I'm a language teacher and I'm passionate about learning and teaching languages. Então, né, eu sou Raquel, tenho 23 anos e eu escrevi que eu sou uma professora de línguas. Eu preferi escrever de línguas porque a minha formação é em português e inglês, e embora a minha maior experiência seja como inglês, eu já tive uma experiência ensinando também o espanhol e o português mais recentemente esse ano, né? Mais especificamente produção textual, lá no IF Goiânia. Então foi uma experiência rápida, né? Porque eu estava de professora substituta por uma professora que tinha saído de licença, e foi uma ótima experiência também. E aqui eu queria destacar sobre mim essa paixão mesmo por aprender línguas e também ensinar línguas. O inglês, né, mais especificamente, porque eu tive
longa, né, mais ou menos, experiência ensinando principalmente no Centro de Idiomas da UEG, né, e também na Oak Tree English School. Então, por causa disso, né, eu acredito que daí vem a minha preferência, de certo modo, por um inglês mais comunicativo, conversação, pronúncia, e é isso aí. Essa sou eu, né, um pedacinho de mim, e pode ir para o próximo, Caio. Então, vamos lá. A Daiane, né, que foi também, né, minha colega de classe, por sinal, né, maravilhosa, e eu assisti o vídeo como uma forma também, né, a aula dela, como uma forma de também não repetir muito do que ela disse, mas ajudar a reforçar muito do que ela disse. E eu trouxe aqui, então, as reading strategies, né, as estratégias de leitura. E uma das primeiras estratégias que a Daiane mostrou isso para os alunos enquanto respondia as questões é a questão da seletividade. Então, a seletividade é justamente esse momento em que você lê a questão antes de ler o texto. Considerando que o inglês instrumental, o inglês para o Enem, ele avalia a habilidade de leitura, e, no caso, considerando que você não tem um conhecimento profundo da língua inglesa, você utiliza de estratégias que facilitam a sua compreensão, e uma delas é justamente ler a questão primeiro, porque, de certo modo, parte da resposta está na questão, como vocês viram. E isso ajuda também a você não perder tempo focando em informações que não têm importância para responder à questão. Então, você pode diferenciar, distinguir a ideia central das ideias secundárias. Então, ela é o primeiro passo ao responder uma questão, do Enem, mais especificamente. Pode ir para o próximo. Então, eu trouxe aqui, né, a estratégia Skimming, que é uma das habilidades que a Daiane também falou sobre. E eu trouxe também como uma forma de review, né, uma revisão. Então, do que se trata o skimming? Você pensou em skimming, você vai imaginar a compreensão geral do texto. É aquela olhada pelo texto. Para entender o quê? Para tentar responder do que se trata o texto. Então, você vai procurar no texto por pistas que te ajudam a entender do que se trata. Que tipo de pistas? Marcas tipográficas, como números, datas, gráficos, figuras, fotografias, palavras destacadas, cabeçalhos. Você vai ler o título do texto, né, que ele é muito importante, geralmente no próprio título você tem ali palavras-chave importantes, porque afinal de contas o título, ele é um resumo, ele tem ali o essencial do que se trata o texto. Então ele é importantíssimo, junto com os outros elementos. Então, você pensou em skimming, você vai imaginar o layout, o design desse texto. Todas as informações, a fonte também. Importante, também os cognatos. E o gênero textual. Vocês, alunos, provavelmente devem ter visto, já aprendido em português, né, que o gênero existem vários, é quase impossível contar. Cada gênero, né, de texto pode ser uma carta, um bilhete, um conto, uma crônica, uma piada, uma música. Ele cumpre uma função social. Então, sabendo dessa, se você conhece os gêneros, isso também vai contribuir para que você possa melhor interpretar, porque cada gênero ele cumpre essa função, um objetivo, né? Claro que eles variam, mas de um modo geral você compreende. Uma piada, por exemplo, tem um objetivo de causar humor, então você já sabe o que que você procura nela, o que causa humor. Então, uma propaganda, podemos ter uma propaganda política, uma propaganda comercial. Qual que é o objetivo de uma propaganda? Você já sabe que ela vai ter algum intuito ali, um objetivo de persuadir, de convencer. Isso já te ajuda
a conduzir para a ideia central do texto, porque você já sabe que o autor tem alguma intenção de persuasão, de convencimento. Então, esses elementos todos ajudam a compreender do que se trata o texto. Pode ir para o próximo, Caio. Please. Então, temos aqui também o scanning, que a Daiane também falou muito bem, que essa técnica, né, que você faz uma varredura do texto procurando por uma informação específica. E, geralmente, né, o que mais caracteriza essa técnica são as palavras-chave, que são essas palavras que guardam sentidos que são importantes para a compreensão do texto. Ou em busca de uma informação específica, você procura por essa palavra-chave. E para facilitar como que são essas palavras-chave? Geralmente elas são substantivos e elas se repetem no texto. Esse aqui é um ponto muito importante porque a gente verá isso ao responder as questões. Elas se repetem no texto. Ok, pode ir para a próxima. Aí eu trouxe aqui os elementos facilitadores para a leitura de um texto, que são as palavras cognatas. Então, eu considero isso muito importante quando se trata da leitura, porque o inglês, quando a gente pensa, geralmente a maior dificuldade dele está justamente na pronúncia. Se você ouve uma fala, às vezes é difícil, se você não tem um conhecimento maior com relação à pronúncia ou conversação, pode ser muito difícil distinguir uma palavra da outra, justamente porque a variedade de fonemas e de sons que existe no inglês é muito grande. Mas já na leitura, nós temos um facilitador, porque aqui não temos a pronúncia, mas temos a palavra escrita. A escrita, há muitas e muitas palavras semelhantes ao português. Isso porque o inglês, como também o espanhol, o francês, são palavras que têm a mesma origem, né, digamos assim, que no caso é o latim, são de origem latina, as línguas românicas, por exemplo. Então, isso é um grande facilitador, porque a gente terá muitas palavras que são semelhantes, quase que iguais algumas, com o português. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, olha só, eu não sei se vocês vão participar, aqui tem algum aluno ou só professores? Tem. A Fernanda é uma aluna. Ah, a Fernanda. Se ela se sentir à vontade para participar, eu gostaria de ver, né, só para mostrar essas questões dessas palavras cognatas, se ela pode me dizer o que elas são em português. Então, education. Você pode me dizer, Fernanda? Ou não? Education é muito semelhante, né? Dá para a gente deduzir. E aí, se alguém quiser me dizer, quiser participar comigo, é melhor ainda. Pode ser os professores também. As palavras cognatas é aquelas que, tipo assim, elas têm um significado parecido e a palavra e os falsos cognatas parece, mas não é. Exatamente. Os falsos cognatos, eles são até uma pegadinha. Pode confundir muito. Então, aqui nesses cognatos, education seria o que, então, em português? A pronúncia pode confundir, mas ali pela escrita, essa primeira palavra, o que você acredita que é por essa escrita? Education. Qual Educação. seria a tradução? Exatamente. Problem. Problem também é uma palavra cognata. É parecida e tem exatamente o significado daquilo que ela aparece em português. Então, problem. Problema. Efficient. Isso eu não sei, não.
Bom, talvez... Eficiente, não é? Exatamente. Está igual mesmo no português. Igual assim, né? A escrita um pouco diferente, mas é isso aí. Efficient. Philosophy. Esse também tá tranquilo. Philosophy, que no caso seria, então, filosofia, né? Isso. Progressive. Progressive, então, pode ser isso mesmo, que parece progressivo, progressiva e também progressista. E aí temos mission. Missão? Isso mesmo, missão. Material, esse aí escreve exatamente igual, só pronuncia diferente. Material. Esse aí nem precisa dizer, né? É material mesmo. Material, material. Human. Pronuncia diferente, mas pela escrita dá pra gente imaginar aí. É, humano. Isso mesmo, humano. Memory. Memória. Isso. Control. Centro? Não. Centro seria center. Esse é control. Parece mesmo a palavra. Só muda a terminação. Isso, controle ou controlar, né? O verbo. Nesse caso. Park. Né? Acho que é parque. Normal, parque. Isso mesmo, é park. Chance. Chance? Isso, é chance. Esse aí também escreve igual. Eu sublinhei essa palavra porque, dependendo do contexto, ela também pode significar acaso. E vários outros significados, né? Mas pode significar chance e também acaso. Aí você vai olhar pelo contexto. Inclusive, eu gostaria de falar sobre isso. Isso é outra coisa muito importante que vocês precisam pensar ao interpretar em inglês, ao ler um texto em inglês. Você tem ali o significado da palavra, o significado do dicionário. Quando você vai no dicionário, você tem várias definições. E é importante que você tenha esse jogo de cintura, essa habilidade de discernir qual é o significado que melhor se adequa àquela palavra no contexto em que ela está, a situação em que ela está. Nós vamos ver alguns exemplos mais para frente. Agora, essa outra palavra, criticism. O que é criticism? O que parece essa palavra em português? É crítica, alguma coisa assim? Isso! Criticismo, crítica, é isso mesmo. Tolerant. Acho que é tolerância, alguma coisa assim. Isso mesmo, tolerância. Temos também patience. Paciência, paciente, alguma coisa. Paciência, isso mesmo, paciência. Generosity. Generosidade. Isso, generosidade. Inclusive, é interessante essa terminação com T e o Y. Talvez as outras professoras abordarão alguma coisa relacionada a isso, mas as terminações no inglês também indicam muita coisa. Geralmente, terminando com TY, pode ter essa terminação em idade. Então, generosity, generosidade. E podem ter várias outras palavras dessa maneira. Quanto mais você lê em inglês, você vai fazendo essas associações. Então, portanto, é muito interessante estar sempre em contato.
Justice. O que é justice? Justiça? Exatamente. Very good. Great job. Respect. Respeito. Respeito. Muito bem. Então é isso mesmo. As palavras cognatas, olha só, você soube todas praticamente. Então, as palavras cognatas, elas estão por toda parte. De preferência em textos mais objetivos, textos mais acadêmicos, a tendência de palavras cognatas é ainda maior. Então, agora temos aqui os falsos cognatos. Esses são aqueles que você tem que tomar cuidado, porque é onde tem pegadinha, né? Você pode se confundir. Então, temos aqui, por exemplo, actually. O que actually parece? Não? Actually, geralmente, levam as pessoas a pensar que é atualmente. Mas, na verdade, significa na verdade. Então, essa palavra significa na verdade. Então, por exemplo, uma pessoa me diz, você é veterinária? E eu diria, actually, I'm a teacher. Então, na verdade, eu sou uma professora. Então, o actually não é atualmente. Para o atualmente, a gente tem o currently ou in fact. Então, eu preciso tomar muito cuidado. Actually não é atualmente. College. College geralmente leva as pessoas a pensar que é o quê? Colégio, né? Sim, colégio. Mas, na verdade, é faculdade. Então, college, faculdade. Não é colégio. Toma cuidado. Data ou data, se for o inglês britânico, mas eu gosto de falar data, são dados. Então, não é data, está escrito data, mas não é data, é dados. Data, na verdade, é date, que termina com o E. Em vez de terminar com A, termina com E. Isso é data, e também, dependendo do contexto, a palavra data, né, que é date, com E, pode significar encontro, isso, encontro, e também é o verbo namorar, então tem que tomar cuidado. Data, então, é dados. Fabric. Fabric parece muito, dá para enganar bem legal. Fabric parece fábrica, e na verdade se trata de... Isso, parece fábrica, mas se trata de tecido. Então, um pouquinho diferente, né? Ou totalmente diferente. Aqui dá para enganar bastante. Agora temos esse outro verbo que eu gosto muito, que é o intend. Intend parece o quê? Você entende? Não é isso? Parece entender, parece entende mesmo. Mas, na verdade, esse verbo significa pretender. Significa pretender. Então, é isso, tem que tomar cuidado. Mas o legal também é que se você for bem atento ao contexto, você vai perceber que o sentido que a palavra está parecendo ser, ele não se encaixa muito no contexto. Então, é muito importante estar atento ao contexto. Se você percebe que não faz muito sentido, toma cuidado com o significado das palavras. O ponto positivo é que existem, eu poderia dizer, né, que existem mais palavras cognatas do que falsos cognatos, que são os false friends, os falsos amigos. Você não pode confiar nessas palavras. Uma vez que você as aprende, você pode confiar. Então, agora temos aqui lecture. O que é lecture? Parece leitura, não é? Sim, parece leitura. Mas, na verdade, lecture é palestra ou aula, mais especificamente palestra. Então, você vai imaginar aí uma pessoa falando sobre um assunto longo e extenso, ou uma aula mesmo.
mas o sentido é palestra. Temos aqui library, ali eu esqueci uma vírgula entre o library e o prejudice, mas são palavras separadas. Então, library parece livraria, né? Library. Isso, parece livraria, mas na verdade é biblioteca. Então, library é biblioteca. E se fosse a livraria? Seria bookstore. Então, loja de livros, de uma tradução assim, bem seca. Loja de livros, bookstore ou bookshop. Agora, library, biblioteca. Prejudice. O que é prejudice? Prejudica. Parece prejudicar, parece prejuízo, mas na verdade, actually, prejudice é preconceito. Essa palavra eu acho legal de aprender ela. Quando eu aprendi, eu achei legal. Legal sim, porque preconceito, né, é algo que está ao nosso redor, né? A gente convive muito com isso, então é uma palavra que numa temática social ela estaria muito presente, eu acredito. Então, prejudice é preconceito. Agora, essa última palavra, eu gosto dela também, não do significado, mas eu gosto da palavra pretend. O que é pretend? Parece... Pretendente. Pretendente. Parece pretender, né? Poderia parecer também um pretendente. Mas pretend, na verdade, é fingir. Então, olha só. Alguém poderia pensar que é pretender, mas a gente já viu que o intend é pretender. Então, pretend é fingir. Então, pretend é fingir. É isso aí. É muito interessante que a minha dica é a seguinte. Existem mais palavras cognatas do que falsos cognatos. Então, se você quer aperfeiçoar nessa questão e ter mais segurança nessa questão, eu acho interessante que você aprenda os falsos cognatos mais comuns em inglês. Porque se você se deparar com eles, você vai estar seguro do significado e não vai ter o perigo de se confundir. Então, anote em um caderno. É uma dica, né? Cada um tem a sua maneira particular de aprender. Mas você anota em um caderno essas palavras, leia essas palavras com frequência, revise, de preferência num contexto. Então, às vezes, você está ouvindo uma música ou lendo um livro e vê essa palavra e lembra que você a escreveu no seu caderno, mas não lembra o significado. Você volta no seu caderno, você olha, você revisa sempre. Não precisa ser algo assim que você senta e fica se martelando para tentar memorizar. Pode ser algo tranquilo, você anota essas palavras. Anotar é importante porque o seu cérebro ajuda o seu cérebro também a se lembrar. Porque quando você anota algo, você está dizendo para ele que isso é importante, que você quer se lembrar disso. E quando você revisa, você também está dizendo para ele, olha, isso é importante. Então, é importante fazer isso. Mas, enfim, é legal. Isso. Agora, essa aqui é a minha habilidade preferida. É a habilidade de leitura que relacionada à interpretação, é a preferida, é a mais divertida. Então, a inferência ou predição, que também existe em qualquer língua, na língua portuguesa a gente faz isso o tempo todo também. Claro que para interpretar um texto, talvez você precise de que essa habilidade seja mais aprimorada, mas a gente faz isso o tempo todo. O que é a inferência, então? É quando você busca adivinhar ou supor o significado de palavras desconhecidas, baseando ali no contexto, na frase ali, no contexto que aquela palavra está inserida. E também, principalmente, que a gente usa muito no dia a dia,
o significado que há nas entrelinhas do texto. O que é entrelinhas? É aquilo que está por trás, que está implícito, que não foi dito, mas que você consegue supor, imaginar que é isso, que é essa a mensagem que está por trás. E aí, para essa habilidade, algo que é muito importante é o conhecimento prévio, que no caso é a bagagem de cada um, é o conhecimento de mundo que cada pessoa tem. Quanto mais conhecimento de mundo essa pessoa tem, mais habilidades ela tem para poder adivinhar significados, deduzir, fazer deduções. Porque quanto mais você é exposto a uma situação, você vê algo, mais você tem condições para isso. Então, aqui é importante que se valorize, né, os diversos conhecimentos, e aqui não são apenas conhecimentos acadêmicos, podem ser conhecimentos do seu dia a dia, o que você vê em filmes, o que você vê em livros, o que você lê, até mesmo desenhos animados. Então, eu não estou incentivando ninguém a assistir desenhos animados, não sei se alguém assiste, ou se já assistiu muito, mas geralmente há muitos elementos que você vê em um desenho que você nunca viu na sua vida, mas que você conhece porque você viu lá, ou que você viu em um filme. Então, talvez você nunca foi ao mar, mas você vê o mar constantemente em vídeos, em filmes, em tudo. E várias outras coisas. A gente é uma soma de todos esses conhecimentos e tudo auxilia a compreender, a interpretar textos. Inclusive, essa habilidade, ela é muito comum em qual gênero textual? Alguém poderia me dizer? Caio vai me dizer? Não sei. Então, essa habilidade é muito comum em piadas, em conteúdo humorístico. Tá. Porque na piada, se você já viu que se uma pessoa explica uma piada, ela perde a graça. Justamente por isso, porque a piada ela traz algo por trás do que está escrito ali, né? Não foi dito, não foi falado, mas está implícito e é isso que provoca às vezes o humor. Não é à toa que se às vezes uma pessoa não compreende uma piada e aí não acha graça, provavelmente é porque ela não tem algum conhecimento ali que era necessário para inferir o significado, o que causa o humor naquela piada. Então, é muito comum, às vezes, uma pessoa que, às vezes, não se expõe muito a piadas, de um modo geral, não convive com pessoas variadas, talvez vive mais isolada, a tendência, e também não tem contato com a internet, até os memes ajudam nessa habilidade, olha só. É comum que essas pessoas, às vezes, fiquem por fora, então, ali está a piada e a pessoa não consegue compreender. Até mesmo a gente, se a gente não tiver um conhecimento específico, não conhece, então cria-se uma panelinha, um grupinho que entende de um assunto específico e você vai ficar de fora. Então, essa é uma habilidade relacionada a esse conhecimento de mundo, principalmente. Ah, e detalhe, aqui eu também disse adivinhar palavras desconhecidas. Então, também está relacionado ao conhecimento linguístico. Você consegue deduzir pelo conhecimento linguístico. Como eu disse, as palavras cognatas, você consegue deduzi-las. Vai dizer algo, Caio? Não, tudo bem. Ok, pode ir para o próximo, please. Então, aqui eu tenho uns exemplos para a gente fazer a inferência. Então, olha só. All the soccer players want to kick the. E aí, aqui eu vou dar o sentido dessas palavras, não sei se vocês compreenderam. Então, soccer players são os jogadores de futebol. Então, todos os jogadores de futebol, all the soccer players want, que é o verbo querer, então, querem, to kick the, chutar chutar o quê? A bola. Todos. Exatamente, que em inglês seria ball.
Então, all the soccer players want to kick the ball. A gente sabe isso por quê? Porque já é do nosso conhecimento que jogadores de futebol, que o futebol é caracterizado por uma bola em que os jogadores vão chutar essa bola, correr atrás dessa bola. Então, a gente tem esse conhecimento. Se uma pessoa não soubesse o que é futebol, por exemplo, talvez isso não seria tão óbvio, né? Pode acontecer, mas eu acho que o futebol é muito comum, né? Agora temos aqui a letra B. The, alguma coisa, extracted my wisdom tooth. Então, eu tenho aqui, eu sei que tooth é dente. E essa palavra extracted parece o quê? No caso, ela está no passado. Ela parece um pouquinho com a palavra em português que a gente usa. Quando a gente arranca um dente, mas aí a gente usa um termo mais específico, que é extrair. Então, extracted está no passado. E aí, se você tem o conhecimento linguístico do passado, a gramática do passado, claro que a gramática aqui não será o mais importante, mas um pouco de conhecimento, um conhecimento básico ajuda muito. Porque aí você vê ali que terminou em ed essa palavra e você vê que ela está no passado. Então, extract, extrair. Extracted, extraiu. Então, extraiu o quê? My wisdom tooth. Vamos supor que eu não sei o que é wisdom, mas eu entendi que extraiu meu dente. Aí, quem será que extraiu meu dente? O dentista. Exatamente. Então, the dentist extracted my wisdom tooth. E essa palavra aqui é interessante, eu também não sabia, aprendi aqui, trazendo os exemplos para vocês. Wisdom é sabedoria, isso eu sabia. Mas eu nunca tinha ouvido falar em wisdom tooth. Aí você pensa, dente da sabedoria. O que seria isso? Dente da sabedoria. Eu imaginei que seria o dente siso, porque geralmente a gente extrai o dente em casa, né? Geralmente, se não tiver uma complicação. A criança vai lá, vai apertando o dente até ele sair. Ou talvez os pais ajudam a arrancar, né? Enfim. Mas essa palavra extrair remete mais ao dentista. Mas aí eu pensei, tá, wisdom tooth, dente da sabedoria? Que dente seria esse? Então, siso. E o sentido tá mesmo nessa questão de que o dente siso, ele surge geralmente no fim da adolescência, né? E no começo da fase adulta, geralmente. Então, dá para deduzir. Então, wisdom tooth. Mas aí a gente sabe que é o dentista. É isso aí. Agora, essa letra C. I got a new. Eu ganhei um novo ou uma nova alguma coisa. Aí olha a continuação da frase. Now, I can text my friends all the time and also take lots of pictures to post on Instagram. Então, agora, now, I can text my friends. Eu posso enviar mensagens de texto para os meus amigos. E em inglês eles têm text como verbo. Então, essa palavra pode ser texto, mas também pode ser o verbo. Então, ficou mais abreviado. Post no Instagram. Tiraram um monte de fotos para postar no Instagram. Então, aqui também seria fácil. To post, postar. Instagram, todo mundo conhece, né? Não vou dizer todo mundo, né? A gente não pode generalizar, mas a maioria de nós. E o que seria isso, então? Eu ganhei um novo alguma coisa. Agora eu posso enviar mensagens de texto para os meus amigos e tirar fotos para postar no Instagram. O que foi isso que essa pessoa ganhou? O que a gente pode deduzir? Exatamente, é um celular. Se eu pensasse em tirar fotos, eu poderia pensar em câmera. Mas olha só, hoje em dia, a gente nem
nem usa tanto câmera, porque todo mundo usa a câmera do celular. E além disso, ela falou em enviar mensagens de texto. Então, não seria uma câmera. É exatamente um cell phone, como o Kai escreveu ali, que é o celular, cell phone. Agora, esse último exemplo. Agora, o objetivo é deduzir o significado dessa palavra que está sublinhada em negrito. Então, temos aqui. We hear many complaints about work in factory. Então, nós ouvimos alguma coisa, sobre trabalho em fábrica. Então, olha aqui a fábrica. Factory. Fabric, tecido. Factory, fábrica. Então, olha só. The work is boring, heavy, and repetitive. The worker doesn't have to think about the work he gets, about the work. He gets no job satisfaction. Então, é isso que a gente ouve muito sobre o trabalho na fábrica. Isso ali. Muitos complaints. O trabalho é chato, pesado e repetitivo. O trabalhador não tem que pensar sobre o trabalho, ele não tem nenhuma satisfação nesse trabalho. Então, o que seria complaints? O que a gente pode imaginar que é? Observa que tem, logo depois do que nós ouvimos, tem 2 pontos, o que indica que tudo o que vem depois desses 2 pontos é o que as pessoas dizem, e que se ouve muito, que nós ouvimos muito, sobre o trabalho na fábrica. O trabalho é chato, pesado, repetitivo, e o trabalhador não tem que pensar sobre o trabalho que ele faz, ele não tem nenhuma satisfação. O que seria complaints? A gente viu que são tudo coisas negativas. O que a gente pode imaginar que é complaints? Que a gente ouve muito. Conseguem deduzir? Parece completa, alguma coisa assim, mas eu não sei não. Parece alguma coisa assim, mas na verdade, actually, complaints é reclamações. Então, complain é o verbo reclamar. Então, complaints, reclamações. Então, é isso que a gente ouve muito. Nós ouvimos muitas reclamações. Aí vem logo a seguir. Trabalho é chato, pesado, repetitivo. Então, complaints é reclamações. Ajudaria a pensar que tudo relacionado a essa palavra é algo negativo. Então, reclamações, né, murmurações é algo negativo. Mas é isso aí. Agora, próximo slide, please. Caio. Já. Temos aqui um exemplo. Eu estou achando que eu estou levando muito tempo explicando. Mas aqui temos mais alguns exemplos para mostrar a inferência no contexto. Então, olha só. Temos aqui uma tirinha do Snoopy, em que a Lucy vem correndo dizendo, help, it's after me, it's after me. Então, ela está falando, está depois de mim, né? No caso, tem alguma coisa me perseguindo, né? Está atrás de mim, está atrás de mim. Pela imagem, você consegue imaginar que ela está desesperada, correndo, e tem possivelmente está correndo de algo, ou está buscando ajuda para alguma coisa. Então, save me, Charlie Brown, save me, I'm being chased by a blanket. Então, me salve, Charlie Brown, estou sendo perseguida por uma coberta, ou cobertor, né? Você vai imaginar aí uma coberta bem fininha, blanket. Aí, no último quadrinho, I never dreamed that she'd be the first in our little group to crack up. Então, eu nunca imaginaria, eu nunca sonharia que ela seria a primeira em nosso grupo, né? Nosso pequeno grupo, to crack up. O que a gente pode imaginar que é esse crack up? Olha a cara do Charlie Brown nos primeiros quadrinhos. Ela vem correndo, ele olha sem entender nada, tem um ponto de interrogação. Ela aponta para algo e ele continua sério. E então, ele simplesmente, ali parado, sem reação e sério, ele diz, eu nunca imaginaria que ela seria a primeira em nosso grupo to crack up. O que a gente pode imaginar que ele está falando que ela foi a primeira a fazer ou ser? Ele nunca imaginaria que ela... Lembra que ela disse que está sendo perseguida por um cobertor. O que você pensaria? Imagina aí uma pessoa que você conhece bem, que é uma pessoa,
né? Uma pessoa tranquila, aí você vê ela correndo e falando, me salva, porque eu estou sendo perseguida por um cobertor. O que a gente poderia deduzir desse crack up? Pode falar, pode deduzir, chutar. Essa daí eu não sei nem o que chutar. Bom, a gente poderia pensar que ele está pensando que a amiga dele enlouqueceu de vez, né? Então, ela perdeu a sanidade mental. Essa palavra eu já conhecia, é um verbo frasal. O que é um verbo frasal? Um verbo que une duas palavras para formar um único significado, geralmente um verbo e uma preposição. Crack up eu conhecia como crise de riso, mas obviamente que nesse contexto não tem nada a ver com crise de riso. Ela está mais chorando, talvez, né, gritando, desesperada e falando que está sendo perseguida por uma coberta. Então, a reação dele, né, eu nunca imaginaria que ela seria a primeira no nosso grupo a enlouquecer, né, a ter um ataque de uma crise aí de nervos, alguma coisa assim. Então, o contexto ajudaria nesse sentido. A gente não sabe, não faz ideia do que é, mas pelo contexto a gente tenta deduzir. Essa de baixo é mais tranquila. Então, remember my old girlfriend, Jodelle? O John perguntou por Garfield. Você se lembra, né, da minha antiga namorada Jodelle? You know, the cycle. Você sabe, a maluca, a psicopata. A gente pode dizer maluca mesmo. E olha o que o Garfield diz. You have to be more specific. Se ele disse, você terá que ser mais específico. O que está implícito aí? O que o Garfield quis dizer com isso? O John disse, você se lembra da minha antiga namorada, aquela maluca? E ele disse, você terá que ser mais específico. Qual que é? O que ele quis dizer com isso? Ele não disse, mas a gente consegue inferir, deduzir que ele disse o quê? O que ele quis dizer? Conseguem deduzir? No dia a dia a gente tem muito isso, essa ironia. Você terá que ser mais específico. Ele quis dizer assim, se ele quer que ele seja mais específico, quer dizer que para ele ele não teve apenas uma namorada que era maluca. Para ele mais de um era maluca. Então ele vai ter que ser mais específico porque dizer que ela é maluca não dá para saber quem é. Então o Garfield não disse isso, mas ficou implícito na fala dele. Agora, pode ir para o próximo, Caio. Então, nós temos aqui uma questão, né, do Enem de 2018. A Daiane trabalhou 3, né, de 2018, e eu trouxe outras 2 dessa edição do Enem. Então, nós temos aqui. Primeira coisa seria ler a pergunta, né? Então, temos aqui. Com o impacto das tecnologias e ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de. Então, a gente já tem uma ideia. Isso aí é um site. O primeiro texto é o que está publicado nesse site, o que foi divulgado, e o segundo é o comentário de uma pessoa, né, sobre esse site, sobre esse serviço oferecido por esse site. Dá para subir um pouco, Caio? No primeiro ali, eu estou conseguindo ver o primeiro, Raquel, nós não te ouvimos. Eu acho que deu. Você pode repetir, por favor, a última coisa? Logo depois você falou que estava primeiro o texto 1 é o site, o texto 2 é um comentário. E depois disso aí ficou mudo. Ah, tá ouvindo agora? Assim, agora sim. Ah, eu li a questão. Então, eu li essa questão, né?
Então, com o impacto das tecnologias, ok. Então, nessa outra parte aí, eu tinha falado que eu não estou conseguindo ver todas as questões, porque o ícone está em cima das perguntas. Mas aí eu estou vendo a primeira. Elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era tecnológica. Pode ser, mas aí vamos imaginar, está falando que é elogiar. O segundo está falando... Esse eu não estou conseguindo ver. Aí eu vou ler para você, então. A Por letra favor. B. Reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação. Ok, então aqui estamos falando de algo positivo também. Reforçar a mídia, contribuir para a educação. Elogiar, reforçar, a terceira. Chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação. Isso. Chamar a atenção das pessoas influentes. Ok, essa está meio neutra, não necessariamente positivo, negativo. A terceira, a quarta, aliás. A letra D. Destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional. Então, vamos ver isso. Se for isso, também é algo positivo. E a última, essa eu consigo ver. Criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Então, a gente já vai ter uma ideia. A gente vai procurar no texto por pistas que indiquem isso. Ou ele está elogiando, ou ele está criticando. A gente vai ver o que ele está falando com relação à educação. E aqui a gente vai usar o skimming, porque não é uma informação específica. Quer saber qual é a intenção do autor. Mas claro que a gente também pode utilizar disso. Então, o primeiro texto, a primeira coisa que a gente vai procurar ali, palavra-chave, o título, ver o que a gente entende ali. Temos a fonte do texto que está ali, www.khanacademy.org, né? Eu falei mistura inglês com português. Então, Khan Academy, se alguém já conhece a Khan Academy, vai saber que se trata de uma organização para a educação, né? Ela é relacionada a isso. E oferece diversos materiais. Então, olha só, aqui no texto, logo no título, olha só. A Free World Class Education for Anyone, Anywhere. Então, aqui já temos educação, logo aqui em cima. Se você sabe o que é free, né, que é livre, de graça, nesse caso, gratuito. Então, free, muitos aí jogam o jogo, né, Free Fire, né, tem lá o free. Se você é curioso e aí você vê essa palavra e pesquisa, você vai saber. Então, ela é gratuita. Então, é uma educação, a gente está vendo ali mundo, aula para o mundo, você vai traduzindo. For anyone, anywhere. Então, se você conhece também essas palavras, ajuda mais ainda. Para qualquer um, em qualquer lugar. Então, aqui estamos percebendo essa ênfase nessa acessibilidade dessa educação. Aí, logo aqui no começo, a gente pode também identificar, olha só, The Khan Academy, e a gente vê que está com letra maiúscula, está se referindo ao nome dessa organização, is an organization on a mission. Então, temos aqui organização, missão. Então, já sabemos que essa Khan Academy é uma organização que tem uma missão, e a gente já sabe que está relacionado com educação por causa do título, Education. Essa parte, we are not for profit with the goal of changing education. Então, eu não vou traduzir tudo com vocês, não vou em detalhes, mas vamos focar nas palavras-chave. Not for profit é não lucrativa, se você conhecer o que profit é lucro. Então, with the goal of changing education for the better. Essa parte é muito importante. Change é mudar. Então, changing education for the better. Mudar a educação para o quê? Better é melhor. Então, mudar a educação para melhor. Então, já estamos imaginando aqui uma organização empenhada na missão de mudar a educação para melhor. Como? Olha só, mais uma vez. Free World Class Education. Está enfatizando mais uma vez a gratuidade desse ensino. E aí aqui, to anyone, anywhere. A mesma coisa do título. Para qualquer um, em qualquer lugar. All of the site's resources are available to anyone. Mais uma vez, está falando que está disponível para qualquer um. Se você não tivesse conhecimento para entender isso,
não interferia muito, porque aqui em cima o free já ajudaria nesse sentido. The Khan Academy's materials and resources are available to you completely free of charge. Olha o free mais uma vez. Aí você associa aqui materiais, materials, com free. Então, você também entende, né, que os materiais e os recursos estão disponíveis completamente livre de cobranças. Mas aí você basta entender materials e free, materiais livres. Então, essa é a proposta do site, é isso que eles divulgaram. E essa pessoa, o que essa pessoa comentou nesse texto? Olha só o início da fala dessa pessoa. Essa primeira linha é importante, porque é o começo do raciocínio da pessoa. Então, olha só. I didn't have a problem with Khan Academy site until very recently. Olha o que é importante. Problem, a gente associa. Problema. Aí aqui, se você tem o conhecimento que o didn't, did se refere ao passado, é o verbo auxiliar do passado. E aqui temos a negativa, olha a contração aqui da negativa. Basta isso, você sabendo que é passado, está na negativa, have é o verbo ter, é um verbo comum, importante de saber o significado. I didn't have a problem. Se está no passado e é negativa, então, eu ter um problema. Passado, negativa. Eu não tive, ou eu não tinha um problema com Khan Academy site. Então, não tinha um problema com o site da Khan Academy until very recently. Até muito recentemente. Se você entende, eu não tinha um problema com Khan Academy, o que você já pode deduzir? Que agora essa pessoa tem um problema. Porque se não tinha, mas agora tem. Então, olha o que vem logo adiante. For me, para mim, the problem is the way Khan Academy is being promoted. Então, aqui temos problem mais uma vez. Problem aqui de novo. Então, para mim, o problema é o jeito que Khan Academy is being promoted. É o jeito, né, a forma, a maneira que Khan Academy está sendo promovida. Então, você imagina aí que tem um problema com a Khan Academy. Ela não está gostando de alguma coisa. E aqui continua a mesma estrutura. The way the media sees it. Então, isso aqui também está relacionado à frase anterior, do problema. O jeito, né, a forma, a maneira que a mídia sees it as revolutionizing education. Então, o jeito que a mídia vê aqui na Academy como o quê? Revolutionizing education. E aqui é muito importante observar o uso das aspas, porque as aspas significam que outra pessoa disse e muitas vezes ela carrega também uma certa ironia. Então, não necessariamente uma ironia também, mas uma crítica. Então, olha só, o jeito que a mídia vê aqui na Academy como algo que revoluciona a educação. Olha education mais uma vez. Está falando de educação, education. Mais embaixo, the way people with power and money, né? Mais uma vez, isso aqui também é um problema para ele. O jeito que pessoas com poder e dinheiro view education, olha education de novo. Veem educação é simply sit and get, como simplesmente sit and get. Então, olha só, antes de prosseguir a leitura, só pelo fato dele ter falado que não tinha um problema, e aí a gente entende que tem. E ele já começa falando, the problem is, menciona um problema, menciona outro problema. E mais um, como visualizar a educação como sit and get. O que seria isso? É uma expressão que também está em aspas. Sente e obtenha, ou seja, estude, né? Se você sentar e estudar, você vai conseguir. Sente, estude, foque que você chega lá, que você consegue. Então, sit and get. Essa forma, assim, rápida e que basta isso, né, para a educação. E aí, olha só, vocês acham que seria elogiar, só pelo que a gente já leu nessa parte, vocês acham que essa pessoa está elogiando o trabalho proposto? Não. Não mesmo. Então, já falou que tem um problema e ele está mencionando esses problemas, a gente já está vendo que a questão aqui nesse site não é elogiar.
como muito acontece nos sites. A gente vê muito, os comentários geralmente são uma crítica. Tem elogios, mas geralmente são críticas. E aí aqui, if, essa parte aqui é que seria a parte em que você vai ter a certeza maior do que se trata. If your philosophy of education, olha educação de novo, e aqui estamos falando de filosofia de educação, que seria então, né, a concepção, a ideia que você tem de educação. Se sua filosofia de educação é sit and get, né, sente, estude, se dedique, você chega lá, teaching is telling and learning is listening. Então, ó, teaching é ensinar, learning é aprender. Então, ensinar é falar e aprender é ouvir. Essa é a sua filosofia de educação? Se é isso, ensinar é falar e aprender é ouvir, então, Khan Academy is way more efficient. Então, Khan Academy é o quê? Mais eficiente. Than classroom lecturing. Está falando que a Khan Academy é mais eficiente. Aí você pensa, então é positivo. Mas observe o que ele diz logo depois. Khan Academy does it better. Khan Academy faz o quê? Melhor. But, e aqui é muito importante saber o que é but. Vocês sabem o que é but? But é uma palavra muito importante de aprender porque ela pode mudar muito o sentido do que você está lendo, que é mas. Então, but é mas. Se eu digo mas, eu estou contradizendo o que eu estou falando antes. Eu vou trazer alguma coisa não tão positiva, né? Então, por exemplo, dependendo do que eu disse antes. Eu disse que Khan Academy does it better. O que ela faz melhor? Ela faz melhor do que o modelo da sala de aula, de ensinar, falar e aprender a ouvir. Ela faz a mesma coisa, só que ela faz melhor. But, true, e olha a palavra destacada. True está em letras maiúsculas. O true, mais uma vez, em letras maiúsculas. True progressive educators, então, verdadeiros educadores, né, progressistas. True education visionaries and revolutionaries, aqui também dá para deduzir, né, visionários, revolucionários. Uma verdadeira educação, né, revolucionário, visionário. Don't want, não querem. To do these things better, não querem fazer essas coisas melhor. Então, já está criticando aqui a Khan Academy. We want to do better things. Nós queremos fazer o quê? Melhores coisas. Então, olha só. Aqui você poderia pensar que está elogiando a Khan Academy, porque disse que é way more efficient. Disse que ela faz melhor. Mas, verdadeiros educadores progressistas. E por que será que falou em progressistas? Porque lá em cima, no primeiro texto, a Khan Academy se vendeu como uma organização que vai mudar a educação para melhor. Falou em mudanças, como se fosse trazer algo novo. Aqui seria essa a ideia. Mas aqui ele não entende dessa maneira. True progressive educators não querem fazer o quê? Essas coisas melhor. Que coisas? Falar, o professor fala e o aluno ouve. Apenas assim. E fim de papo. É que ele entende que é preciso fazer algo além disso. Então, baseando nisso, o que a gente tem aqui? Qual alternativa seria a alternativa correta? Consegue me dizer? Elogiar, a gente já viu que ele não elogiou. Foram muitas críticas, inclusive terminou o texto com but. Elogiar, a gente já teria descartado. Essa segunda é o quê? Que eu não consigo visualizar. Reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação. Isso a gente também... Né? Isso lá no começo a gente também consegue deduzir que não é essa, porque aqui ele apresentou a mídia relacionado ao problema aqui na frase. Então, ele falou de problema e mencionou a mídia também como problema. A letra C é chamar a atenção das pessoas... A letra C, chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação. Vocês acham que seria essa alternativa? Eu acho que a letra E, eu acho.
Não sei. Tô em dúvida. Exatamente. É a letra E mesmo. Porque olha só, esse de chamar a atenção de pessoas influentes sobre o significado da educação. Vamos imaginar, esse comentário está no site da Khan Academy, está direcionado, mais ou menos direcionado, relacionado ao que foi apresentado. Então, a gente não vai imaginar pessoas influentes, mas talvez o público desses da Khan Academy, os leitores da Khan Academy. E também ele não está falando do sentido da educação de um modo geral. Tanto é que ele não começou o texto falando da educação, né, as formas de educação. Ele não falou assim. Ele já começou direcionando para a Khan Academy. E Khan Academy também é uma palavra-chave nesse texto. Observa quantas vezes ele repete. Então, Khan Academy lá em cima, Khan Academy mais embaixo, Khan Academy mais uma vez. Ele repetiu Khan Academy várias vezes. Então, não é educação de modo geral. E a outra, destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional. Essa aqui você poderia os alunos, né, poderiam se confundir e pensar também que poderia ser essa, porque ele disse que a Khan Academy faz melhor. Só que a questão é que ela faz mais do mesmo, ou seja, na opinião dessa pessoa, Khan Academy também é tradicional, porém faz de um modo melhor, né? No caso do que ele disse aqui. Isso é a opinião do autor. Mas então a gente percebe aqui que, na verdade, né, a Fernanda disse, ele critica a concepção de educação, e lá temos Philosophy of Education, filosofia de educação. O tempo todo criticou essa maneira da Khan Academy visualizar a educação, traz como algo revolucionário, né, a maneira que eles dizem, mas na verdade não é revolucionário assim. Então ele está criticando, e essa concepção de sit and get, né, de professor fala, aluno ouve. Então ele fez uma crítica. Lembrando que a palavra problem e esse but e a repetição de Khan Academy e Philosophy of Education ajuda a compreender essa questão. Agora eu estou observando aqui o horário, né, Caio? Já está no horário. O horário. Eu pretendia várias questões, né? Eu me iludi. Pretendia muitas questões, mas não deu para ir em todas. Mas essas questões ficaram aí, talvez as outras meninas, as outras professoras gostariam de trabalhar com elas. E talvez vocês poderiam, os alunos, não sei, depois, tentar responder por conta própria e, não sei, depois vocês veem aí como vocês fazem. Você então, Você quer mostrar o último slide, alguma coisa assim ainda, Raquel? Seria legal, talvez o último slide, pelo menos. Está lá já. Dicas para o seu aprendizado, não é? Isso, dicas para o seu aprendizado. Então, eu trouxe aqui algumas dicas que eu acredito que pode ajudar vocês. Então, antes de tudo, como eu falei muito, gêneros textuais são muito importantes. Se você vai interpretar textos no Enem, se a preparação for essa, aconselho muito a leitura de gêneros textuais variados, como músicas, notícias, poemas, tirinhas. Como eu disse, cada gênero cumpre uma função social, tem um objetivo, e o contato com isso vai te auxiliar. Inclusive, eu havia trazido, né, vários gêneros, um poema, uma música, uma tirinha. É importante estar em contato com esses. Comece pelos que você goste mais. Você pode ir em músicas, pode ir em tirinhas, tudo vale para o seu aprendizado. E, como eu já havia dito, pesquise sempre o significado das palavras, mas é que você considera serem importantes para a ideia geral. Então, se você está lendo um texto, você não precisa sair traduzindo tudo o que você vê naquele texto. Com certeza, você já conhece algumas palavras, e o que eu aconselho é que você pesquise aquelas que você percebe que são importantes ali para a mensagem do texto, e que você, antes disso, tente deduzir. Se você consegue deduzir pelo contexto, você faça isso, é importante. E aí você pesquisa para verificar se você estava correto. Essa é uma prática que ajuda a desenvolver a habilidade de inferência. Quanto mais você faz isso,
mais você desenvolve. Se você tem o hábito de não pensar e não deduzir, a tendência é que seu cérebro mesmo, nosso cérebro é uma máquina poderosa. Se você deixa de forçar um pouco, de deduzir, o que vai acontecer é que você vai ficar meio preguiçoso ao fazer essa dedução e vai ficar muito confiando só mesmo na pesquisa, né? Então, apoie-se nessas duas coisas. Outra coisa, mantenha-se sempre informado. Como eu disse, o conhecimento de mundo que você tem é importante. Então, valorize, né, os variados conhecimentos da sua realidade, das pessoas com quem você convive. Seja sempre atento ou atenta, né, a tudo o que acontece ao seu redor. Veja notícias, veja música, se pergunte sobre as coisas. Tudo isso vai te auxiliar a interpretar um texto. O mesmo vale para a língua portuguesa. E nesse último, né, se você pretende manter o contato com a língua inglesa, eu recomendo muito o Duolingo. Eu acredito que muitas pessoas já conhecem. Alguns criticam pelo fato de que talvez ele é um pouco baseado em tradução, mas como uma usuária de muito tempo, até mesmo de brincadeira, ele evoluiu bastante. Então, eu percebo que ele tem sido aprimorado ao longo do tempo. E ali nesse Duolingo, você tem tanto a gramática, como expressões idiomáticas, como a pronúncia das palavras, a prática. E acredito que isso contribuiria também para a gramática básica, vocabulário básico. E ele tem muitas imagens. Se você atingir um determinado nível, você também pode ter acesso a diálogos, histórias. Então, eu uso o Duolingo agora, atualmente, para o francês, e eu considero ele muito válido. Para o inglês, ele não me serve muito mais, né? Porque ele ajuda principalmente nesse início, nesse conhecimento básico. E você pode jogar um pouquinho, 5 ou 10 minutos por dia. Isso é um tempo, assim, talvez, que a gente desperdiça fazendo outras coisas, que a gente deixa passar sem perceber. Então, eu recomendo o Duolingo, e é isso. Eu estou me demorando demais. Eu fico muito feliz com o convite do professor Caio. Não consegui exatamente como eu pretendia, mas eu espero ter contribuído de alguma maneira. E é isso, muito obrigada. Thank you so much. Raquel, foi muito bom, foi ótimo, né? A gente fica um pouco afobado pela questão do tempo, mas tenha certeza que tem um registro, né? Nós temos um registro da sua participação, nós temos um registro da sua presença conosco aqui, isso é muito bom, né? Eu fico, como eu disse no início, eu fico muito grato pela sua disposição, né? Eu só fiz o contato contigo porque eu sabia que eu podia fazer esse contato, eu sabia que teria uma resposta afirmativa, mesmo que não fosse, chegasse ao ponto que chegou, porque foi muito bom, né? Eu sei que teria, no mínimo, um suporte seu, né, nessa participação. Eu agradeço muito. Professora Laíber. Parabéns, Raquel, pela apresentação. Foi muito educativa, né? Eu sei que você tem muito a enriquecer, tem muito material que ainda você poderia ter mostrado, mas o tempo, né, foi insuficiente. Mas continue assim, muito dedicada, muito esforçada, desde a época do PIBID, e parabéns pela apresentação, tá bom? Muito obrigada por ter contribuído com a escola. Muito obrigada, Laiver. Também é muito importante para mim ouvir isso de você, e importante também ouvir isso do Caio, né? Eu tive também uma ótima experiência no PIBID com a Laiver, e com o Caio também, né, na faculdade. Sinto saudades, né? A gente guarda uma saudade especial de vocês. Então, muito obrigada. Fico mesmo feliz que eu tenha contribuído pelo menos um pouquinho. Então, até mais. Okay, então, obrigado, Solange, pela presença. Obrigado, Fernanda. Espero que tenha sido uma experiência boa para todos nós, né? Então, Raquel, if you need something, let me know, né? I can help you if possible. Né? Thank you. See you later. See you later. Aí, obrigada também a Fernanda que participou comigo. Então. E os professores presentes. Bye, bye. Bye, bye.